paz do Senhor, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus. Meus amados, eu venho aqui nesse vídeo para conversar convosco referente à segunda lição do nosso trimestre, que vai abordar o assunto sobre o nascimento de um líder, o nascimento de uma liderança. Em poucos minutos eu quero compartilhar convosco alguns apontamentos. Nós estamos aí escrevendo os subsídios, só esse informativo rápido, de auxílio para professores de escola dominical. Exatamente no site Seara News, e onde o nosso querido amado pastor Paulo Pontes tem postado esses subsídios. Pela graça de Deus, nós estamos escrevendo esse subsídio. E Deus tem abrido essa porta para que a gente pudesse estar ali abençoando, os capixabas com um auxílio especificamente para professores de escola dominical. E ali você clica no Google, Seara News, Enéas da Silva Ribeiro, e vai estar lá o subsídio que entra toda semana para estar te auxiliando aí. Então depois você dá uma olhadinha lá, compartilhe e divulgue a palavra de Deus. Divulgue a palavra de Deus. Muito bem, amados. Samuel, ele foi um líder que foi dado por Deus. Samuel não se escolheu, Deus escolheu Samuel. E eu costumo dizer que o foco de Deus estava acima do foco de Ana. Porque muitos líderes, professores de escola dominical, deveriam enfatizar isso, que Ana, ela queria um filho, mas Deus queria um líder. Isso prova que os pensamentos de Deus sempre vai estar acima do nosso pensamento. É interessante notar que Ana orou incessantemente em busca de um filho, Deus a deu e fez dele um líder. Posso considerar Samuel como um divisor de águas. Samuel, ele foi praticamente o primeiro líder, que Deus levantou em Israel para ser na íntegra, aquele que iria implantar na nação de Israel, primitivamente falando, uma liderança. Essa liderança, ela obedeceria, os desígnios do alto. Samuel, ele foi colocado como um guia de Israel. No entanto, é importante aqui nós analisarmos, e vamos colocar aqui alguns tópicos, e vamos perceber Deus na história, Eli na história, Samuel na história, Ana na história, e os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Vamos começar com Deus. Deus estava de olho em um líder, um futuro líder, que eu pudesse lhe representar na nação de Israel. E Deus tinha esse foco, tinha esse propósito em levantar esse líder. E um detalhe interessante é analisar que a lente divina não embaça. Deus não erra em suas escolhas. Deus não erra Deus não tem tentativas. Nós temos tentativas para ver se vamos conseguir alguma coisa. Deus não tem tentativa. Ele é Deus. O que Ele quer fazer, Ele faz. A lente dele não embaça. E Ele, então, de olho um líder. E Ele, então, visa a oração de uma mulher chamada Ana, que orou, segundo a história, aproximadamente mais de 10 anos à espera desse filho. Aqui entra um outro detalhe. Nem sempre Deus vai agir com pressa. Deus nem sempre vai agir em nosso tempo.
Deus vai agir no tempo dele. Ou seja, Deus sabe o momento certo de colocar e de tirar o líder de frente de uma nação, de frente de um povo. Depois de um tempo, Deus ele levanta Ana através de Samuel. Ou melhor, Deus levanta Samuel. E Samuel então, ele passa a ser esse luzeiro de Israel. Passa a ser a lâmpada, passa a ser uma geração. E depois nós temos aqui Eli. Eli, ele era o nome dele, sumo sacerdote. Mas aqui nós temos aqui duas palavras. Nós temos Eli, o sumo sacerdote, versus uma disciplina fraca. Então Eli, ele era o sumo sacerdote. Era um dos títulos mais elevados nos cargos proféticos e políticos. Porque em Israel existia dois tipos de cargos. Existiam aqueles cargos religiosos e aqueles cargos políticos, né? Então, sendo que os cargos religiosos eram o cargo de profeta e de sacerdote, né? Já os cargos políticos eram os cargos de reis e de juízes. Então Deus analisa o comportamento de Eli como sumo sacerdote. Ele tinha um nome importante, ele tinha um título importante, porém a sua disciplina era fraca, porque ele não soube aplicar a disciplina como o patriarca do lar. Ele não soube aplicar a disciplina como deveria ser aplicada. E por causa disso ele sofreu algumas consequências. E essas consequências refletiu na sua descendência, na sua família. Não apenas em seus filhos que morreram por causa da irreverência na casa de Deus, mas também nos seus futuros descendentes, que derivou de Ofni e Finéias, bem como do sacerdote ou do sumo sacerdote Eli. Depois você tem Samuel. Samuel, ele foi a lâmpada que Deus acendeu em meio a uma geração apagada. Foi a liderança que Deus levantou. Até alguns estudiosos que acreditam que Samuel, ele foi o fundador da famosa escola de profeta, da qual ele mesmo foi o líder dessa escola de profeta. Nessa escola ele formou muitos discípulos estes que futuramente se tornaram profetas conhecidos, que a Bíblia não mostra, não cita nomes, mas há alguns possíveis vestígios de profetas, que até profetas literários, que escreveram livros futuramente, que foram formados pela mão de Samuel. Então, para resumir, você tem Deus à procura de um líder. Você tem um líder que está praticamente desviado, que era Eli, que estava praticamente a visão dele havia se acabado, a sua visão havia se apagado. Depois você tem os filhos dele, que aprontam o que quer no templo, tocando no sagrado, desobedecendo a ordem de Deus, bem como a ordem de seu pai. Então você vê uma disciplina fraca, uma teologia fraca por parte do sacerdote Eli. Depois você tem Ana, que orou, a responsável por Samuel. É interessante notar que Samuel, amados, ele teve 3 ministérios. Ele teve o ministério de profeta, o ministério de sacerdote, o ministério de juiz. Logo ele teve dois cargos, proféticos e um político, né? Mas não no sentido que a gente entende hoje. Então um detalhe aqui. Primeiro, Samuel ele soube ouvir a voz de Deus e obedeceu a mesma voz. Segundo, Samuel não atendeu ou não atendia às vaidades do seu coração. Terceiro, Samuel liderou com os olhos de Deus. Samuel andou com os pés de Deus. Samuel sentiu com o coração de Deus. Samuel pensou com a mente de Deus. Então, enfatize isso para os seus líderes. Se possível, pega uma folha, escreva os nomes de Samuel, de Eli, de Ana e dos 2 filhos de Eli. Faça uma reflexão com seus alunos. Mostre a eles
alguns benefícios recebidos por parte de Deus para aqueles que obedeceram a Deus como líderes e os malefícios que aqueles que desobedeceram a Deus receberam. Então, pense nisso. Vamos mostrar aos nossos alunos como de fato deve ser a conduta de um líder que Deus escolhe. Porque se somos líderes que Deus escolhe, então não podemos olhar com os nossos olhos, não podemos escolher com as nossas mãos. Devemos fazer tudo segundo a ordem do eterno Deus. Amém, queridos? Para complemento, dê uma olhada lá no subsídio, entra lá e você vai ter um complemento a mais, algumas informações teológicas, algumas informações etimológicas, exegéticas, referente à lição. É algo que a gente coloca para incrementar, né, a lição, para enriquecer, né, a sua didática de ensino na sala. Em breve nós voltaremos com a terceira aula, né? A terceira aula nós falaremos, são apontamentos. Aqui nós não estamos aqui para impressionar. São apontamentos para você refletir. Que o Senhor possa lhe abençoar, que você possa ser na íntegra um líder de Deus. E uma reflexão aqui. Toda liderança, pense nisso, toda liderança que insiste em liderar com a Bíblia fechada não passará ou não passarão de meros demagogos políticos sem autoridade. Então é melhor liderar com a voz de Deus do que soltar a nossa voz perante o povo sem a autoridade divina. Que o Senhor lhe abençoe, em nome de Jesus.